Olá, o nosso Foz Notícias, edição desta sexta-feira começa agora, trazendo para você os principais destaques da nossa região. Confira na edição de hoje. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 8 quilos de drogas em um carro com placas clonadas em Linhares. O motociclista morreu em um grave acidente na BR-101 Norte, em Aracruz. Eletricista que estava desaparecido em Colatina foi encontrado para alívio da família. Um foragido da Justiça por sequestro e extorsão em Conceição da Barra foi preso pela polícia. Preso também o suspeito de matar um homem a pauladas na praia central de Piúma, no litoral sul. Princípio de incêndio em supermercado de Cachoeira assustou moradores da região. Esses e outros destaques agora, aqui no seu Foz Notícias. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 8 quilos de maconha em um carro que estava com placas clonadas e foi abordado na rodovia BR-101 em Linhares. Confira este e outros destaques policiais. Na noite desta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 8 quilos de maconha no quilômetro 152 da BR-101 em Linhares. A apreensão aconteceu durante uma fiscalização de rotina e o veículo abordado era clonado. No momento da abordagem, 2 homens foram presos em flagrantes e conduzidos à delegacia. Um adolescente de apenas 14 anos foi apreendido pela Polícia Militar em Linhares, no bairro Santa Cruz. A ação aconteceu na manhã dessa quinta-feira e o menor confessou ter participação em um crime de homicídio. Ele indicou ainda onde havia escondido drogas e um revólver calibre 38. A ação ocorreu na rua Guilherme Baroni Neto, após uma denúncia de que um adolescente estaria portando uma arma de fogo no local. Ao perceber a presença da viatura, o menor tentou fugir, correndo para dentro de um terreno. Os agentes abordaram o adolescente, que confessou ter escondido o revólver junto com 12 pedras de crack. O menor confessou ainda que a arma foi utilizada no crime que vitimou Amanda Garcia, de 26 anos, e na mesma ocasião, Ariclei Catarino, de 17 anos. O crime teria sido motivado por uma disputa pelo tráfico de drogas na região. Um acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira no quilômetro 196 da BR-101, no município de João Neiva, resultou numa vítima fatal. Antônio Lúcio de Lima, de 45 anos, pilotava uma motocicleta quando colidiu frontalmente com um caminhão que trafegava no sentido contrário. Com a força do impacto, a moto se partiu ao meio e Antônio morreu na hora. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada. O trecho da rodovia ficou interditado para a realização da perícia e remoção do veículo. Posteriormente, o trânsito foi liberado. Na madrugada desta sexta-feira, um acidente foi registrado na rua Nair Durão, no bairro Três Barras. Olha que batida que deu aqui na frente do barreiro. Acho que é um Camaro. Deu essa carro parada aqui, eu não sei o que aconteceu. As imagens gravadas por uma câmera de vídeo monitoramento mostram um momento que o condutor do veículo, que estava parado, arranca em direção a 2 motocicletas que estavam estacionadas. Por sorte, um garçom que estava limpando a mesa não foi atingido. Logo após, ele atinge uma caminhonete que estava estacionada. Com o impacto da batida, a caminhonete bateu em um trailer de uma outra lanchonete que estava no local. Um funcionário teve um ferimento na cabeça. A polícia foi atender a ocorrência. O condutor do Camaro se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas, segundo o boletim, ele apresentava sintomas de embriaguez e foi conduzido à delegacia. O eletricista que estava desaparecido em Colatina reapareceu para alívio da família. O mistério tomou conta de Colatina nos últimos dias. O eletricista Charles Estabenou Nogueira, de 36 anos, desapareceu após mandar uma foto para a esposa. Sem notícias, familiares e amigos começaram a se preocupar. Agora, depois de dias de busca, ele reapareceu na cidade e já foi ouvido pela polícia. De acordo com o delegado, a versão contada por Charles após reaparecer não condiz com o que foi apurado pela polícia durante as investigações. Além disso, o eletricista teria várias dívidas pela cidade, incluindo pensão alimentícia. Aqui em Colatina nós escolhemos o depoimento do Charles e ele conta como tudo aconteceu, mas com detalhes que são divergentes, não combinam com aquilo que foi investigado desde o início.
Entendeu? O Charles, ele tenta colocar uma situação de sequestro onde não há evidência nenhuma de que houve realmente um sequestro. Mas nós vamos apurar mesmo assim. As investigações apontam que o Charles estava devendo muito na praça de Colatina, ele tinha várias dívidas, não estava conseguindo pagar, e nós levantamos também que o Charles tem um processo de execução por pensão alimentícia dos filhos, que ele também não estava pagando, e em outras ocasiões também ele já foi até indiciado pelo crime de estelionato, correto? Que é aquele crime onde as pessoas usam de artifício, né, de fraudes para enganar terceiros. Após desaparecer, Charles foi visto na comunidade de Reta Grande, interior de Colatina, no dia 27 de janeiro. Inclusive, ele foi registrado por uma câmera de vídeo monitoramento. Nós conseguimos várias imagens do Charles sempre perambulando sozinho, né, nos locais onde ele teria sido visto. E em momento algum, nos primeiros levantamentos, ficou evidenciado que o Charles teria sido sequestrado por alguém, e sim que ele teria simplesmente desaparecido. Esta semana, a família de Charles avisou à polícia que ele havia entrado em contato. A própria família nos informou que o Charles havia entrado em contato. Logo em seguida, ele apareceu em Cachoeiro de Itapemirim, segundo ele declarou, né? E veio até Vitória, de Vitória retornou para Colatina. O delegado também esclareceu quem era a mulher que pilotava a moto, da qual Charles teria saído do posto antes de desaparecer. A moto que teria levado o Charles até lá a localidade de 15 de outubro, naquelas imediações ali, foi de uma mototáxi que, segundo informações dela, também o Charles ainda ficou devendo pela corrida. Durante as investigações, constatamos também que as pessoas que tiveram contato com o Charles no último dia em que ele foi visto em Colatina, elas não tiveram nenhum envolvimento no desaparecimento dele. Muito pelo contrário, há evidências que eles também foram enganados. Diante de tantas informações conflitantes, a Polícia Civil continuará a investigar o caso e, de acordo com o delegado, caso fique provado que a versão do eletricista não corresponde aos fatos, ele poderá enfrentar sérias consequências. Nós vamos checar agora todas as informações prestadas pelo Charles, onde ele conta uma história inconsistente, né, divergente das investigações até então realizadas, e verificar se ele está falando a verdade ou não. Se ficar provado, ele pode responder na justiça pela sua falsidade. E esse tipo de atitude, isso prejudica muito a polícia, porque às vezes a gente deixa de investigar uma coisa séria, uma coisa mais séria, para ir atrás de mentiras, de inverdades. Então, se ficar provado que ele mentiu de alguma forma, com essa história que ele está contando, que foi parar em Cachoeiro, Vitória, que esteve na mão de sequestrador, ele pode sofrer sérias consequências. Pois é, nossa reportagem tentou contato com o Charles, mas ele não foi localizado. A família dele também preferiu não se pronunciar sobre o caso. Vamos ver agora como fica o tempo neste sábado de verão. Variação de nuvens e chuvas esparsas em alguns momentos do dia. As temperaturas seguem elevadas. Em Linhares, mínima de 23, máxima 32 graus. Colatina, variação entre 22 e 33. São Mateus, mínima de 23 e máxima de 31. Cachoeiro, a mínima de 22 e máxima de 34. Vitória, variação entre 24 e 32 graus. A seguir, a polícia prendeu um suspeito de sequestro e extorsão em Conceição da Barra que estava foragido. Voltamos já.
Voltamos com o nosso segundo bloco de hoje. A polícia prendeu um foragido da justiça acusado de extorsão e sequestro no ano de 2006 em Conceição da Barra. Vamos até São Mateus conversar com J. Barbosa sobre este assunto. Olá, Cláudio Alves, amigos do Foz Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. É isso mesmo, Cláudio. O acusado, de 69 anos, tem envolvimento na morte do casal Carmen Maria Comério, na época com 39 anos, esposa do empresário Carlos Antônio Comério, de 41 anos, crime de grande repercussão. Carmen Maria Comério estava saindo de um salão de beleza em Conceição da Barra quando foi sequestrada dentro de seu veículo. 3 dias após o sequestro, o empresário saiu para pagar pelo resgate da mulher quando foi morto com um tiro na cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo de Carmen nunca foi encontrado. O mandado de prisão preventiva de Venilson Ribeiro dos Santos, conhecido como Nilson, de 69 anos, foi cumprida na manhã de quarta-feira. O homem era procurado pela prática de extorsão mediante sequestro. O crime ocorrido em 2006. Após a prisão do ex-policial Rômulo Augusto Calegari, em março de 2023, o homem de 69 anos fugiu para o interior da Bahia para evitar a sua prisão. Com base nas informações do Serviço de Inteligência da Polícia Penal, as equipes localizaram o foragido na comunidade de Cantagalo, em Conceição da Barra. Mudando de assunto, cinema e música em todo o estado chega hoje no balneário de Guriri, em São Mateus. Eu conversei com Guilherme Rebelo, que é coordenador e produtor do evento. A gente está com essa programação de cinema e música que a gente está rodando o estado, né, o Litoral Capixaba, desde o iniciozinho de janeiro. É uma itinerância do Festival de Cinema de Vitória, que acontece em julho na capital do estado, em Vitória. E a gente está fazendo uma programação que trabalha com cinema e música sempre às sextas-feiras e aos sábados, às 7 da noite, tudo de graça. A gente monta um telão de LED de 8x5 para todo mundo lá poder curtir o cinema, tapete vermelho, cadeiras, sorteio de bicicletas, brindes do festival. Sempre sextas e sábados estamos aqui em Guriri, na Arena Guriri, nesse fim de semana, sexta-feira e sábado, 7 da noite. Aproveitando o Festival de Verão e entra com o Festival de Cinema de Vitória. Exatamente. A gente vem agregar a programação de verão daqui da cidade, né, como já estamos fazendo nas outras cidades por onde a gente passou. A gente passou por Castelhanos e Anchieta, passamos por Marataízes, depois daqui a gente vai seguir para Guarapari também. E aí a gente traz um pouco de uma possibilidade de ter uma tela de cinema ao ar livre para a população poder curtir, né, os turistas, os moradores também, terem essa experiência de ter o cinema a céu aberto, numa sala montadinha com cinema, com toda a tela e o som como a gente deve ter para ter a qualidade da experiência toda do cinema. Bem, essa é a 31ª edição do festival. Conta um pouco dessa história. Então, o festival ele já existe, né, há 31 anos, a gente já faz a itinerância dele cerca de 15 anos, né, rodando o estado todo nesse formato de ir para as praias. A gente já fez rota verão, rota inverno, e aí agora a gente trabalha com essa rota que faz o litoral capixaba para poder, mais uma vez, né, trazer como o Espírito Santo ele recebe muitos turistas, os moradores, nossas praias são muito incríveis, a gente resolveu agregar isso, diversão, entretenimento ali, e trazer o cinema e trazer um pouquinho de música também para todo mundo. E como é que está a frequência de pessoas ao cinema no Brasil em geral? Então, a gente, depois desse período pandêmico, né, que a gente sofreu muito com a coisa de fechamento de espaços e tal, a gente teve uma retomada muito grande, né, tanto da produção quanto das exibições. A gente agora está, inclusive, no Oscar, né, com Fernanda Torres, que é nossa grande representante nesse momento assim, dessa retomada. Muita gente no cinema assistindo Estou Aqui, inclusive indico que ainda não foi assistindo Estou Aqui. Estamos no momento para assistir, né, o Oscar logo daqui a um mês. E é muito importante assim, a gente ver que o público realmente está tanto no cinema presencial, os streamings ajudaram muito, né, para poder ser mais um espaço de exibição. E a gente percebe que no festival que acontece em julho na capital do estado, em Vitória, a gente tem uma frequência muito grande, né? A gente transforma o Sesc Glória, que é um teatro no centro da capital, que tem 700 lugares, a gente recebe todos os dias casa lotada, e esse é o reflexo, né? Para as pessoas assistirem cinema nacional, de graça, né, ter esse contato, não somente ir para os cinemas de shopping, para os cinemas americanos, de Hollywood, blockbuster, que também é um cinema muito importante, mas a gente gosta de referenciar o que está sendo produzido aqui no Brasil, com os nossos produtores, nossos diretores, nossos atores, atrizes, todo mundo nesse sentido.
Com isso, encerramos a nossa participação de hoje, aqui de São Mateus e região, desejando a todos um bom final de semana e a gente volta segunda-feira, viu? Forte abraço e até lá. Obrigado, Barbosa, pelas informações. Bom final de semana. E agora a gente vê como o Mercado Agro encerrou esta semana. O café arábica bebida dura encerrou a semana cotado a R$ 2.560. Conilon tipo 7, R$ 1.990. Café Conilon tipo 7,8, cotado a R$ 1.985 a saca. Pimenta do Reino, R$ 29,50 o quilo. E a saca do cacau, R$ 3.240. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Está preso um dos suspeitos de ter espancado até a morte o técnico de enfermagem Jonathan Rosa de Oliveira, de 33 anos, na praia central de Piúma. Rian Ícaro Filipino Germano da Silva, de 18 anos, foi preso na noite desta quinta-feira. A Polícia Militar informou que recebeu uma denúncia, indicando que o suspeito estaria escondido na casa de seu avô. Ele ainda tentou fugir, mas foi detido pelos policiais. Testemunhas relataram à polícia que o técnico de enfermagem se prostituía e vendia drogas no mesmo ponto do suspeito preso, o que provocou a briga e fez com que a vítima fosse espancada até a morte. O print de uma conversa por aplicativo, enviada por uma testemunha para a polícia, apontou que a vítima foi alertada para não continuar com o tráfico na região. O técnico de enfermagem foi agredido até a morte por um grupo, com chutes e socos na cabeça. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira, em um quiosque na praia de Piúma. Bom, contra o jovem preso ainda havia um mandado de prisão, segundo a polícia, por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A Polícia Civil informou também que ele é um dos investigados pelo homicídio e que já identificou outros envolvidos no caso e que agora são procurados. Algumas repartições públicas de Cachoeiro passaram agora a atender em um horário diferenciado, em um novo horário. É o caso do Procon Municipal. O Procon de Cachoeiro de Itapemirim está funcionando em um novo horário desde o começo desta semana. Agora o órgão passa a abrir às 8 horas da manhã, com fechamento às 4 horas da tarde. Anteriormente, o órgão de defesa do consumidor fazia o atendimento ao público somente no período da tarde. Outro órgão que teve seu horário de funcionamento modificado foi a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, a ARGESA. A ouvidoria da agência reguladora atenderá o público presencialmente, por telefone e via WhatsApp, das 8 horas da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. A medida obedece ao decreto publicado no dia 3 de fevereiro, no Diário Oficial do município, determinando que as repartições da Prefeitura atendam durante os 2 períodos do dia. A ampliação dos horários de atendimento busca oferecer mais comodidade à população, garantindo um suporte eficiente para eventuais demandas relacionadas aos serviços públicos ofertados pelo município. E o mês começou chamando a atenção para doenças neurológicas nesse mês de fevereiro e que englobam condições como fibromialgia, lúpus e Alzheimer. É a campanha Fevereiro Roxo, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre essas doenças e promover o diagnóstico precoce. É uma doença que acomete muito e principalmente as mulheres acima de 30 anos. E nós, em Cachoeiro, estamos garantindo os direitos de quem tem essa doença para que eles obtenham a carteira de identificação do portador de fibromialgia, levando os laudos, levando o fechamento do diagnóstico no Centro Municipal de Saúde. Procure lá na recepção, a gente vai encaminhar. E no aplicativo que a Prefeitura tem também, Nosso Cachoeiro, tem lá um ícone específico, identifica a carteira, portador de fibromialgia, preenche os dados e depois vai lá buscar a carteira. Eu acho que é uma garantia de direitos para quem tem essa doença. É uma doença muito grave e invisível, então você não consegue ver externamente quem tem essa doença, mas ela sente dor 24 horas por dia e nós precisamos respeitar quem sente dor. Não tem cura, mas tem essas possibilidades que a gente pode dar, garantindo o direito de parar na vaga para pessoas com portadores de alguma deficiência. Eles também podem parar, eles não precisam ficar em pé na fila, eles entram dentro da prioridade. Nós estamos aqui para dar essa boa notícia. Cachoeiro está atento a isso, tem a carteira e nós vamos garantir
o acesso dessas pessoas aos direitos. A gente também está tentando levantar um censo, então a gente está fazendo esse levantamento para saber aonde estão essas pessoas e o que a gente pode fazer para melhorar a vida delas. Esse Fevereiro Roxo, nós estamos trabalhando, né, e fazendo muitas ações, mas essa eu acho que é fundamental, dar conhecimento para a pessoa. E para a gente fechar, um princípio de incêndio assustou moradores e clientes de um supermercado de Cachoeiro de Itapemirim na manhã desta sexta-feira. O estabelecimento comercial, localizado na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Parque Laranjeiras, foi tomado por uma grande quantidade de fumaça, provocando pânico no local. Os funcionários correram para o estacionamento. As primeiras informações apontam que o fato ocorreu após a empresa de gás ter trocado o botijão em uma padaria em anexo ao supermercado, onde fica o forno usado para assar os pães. O corpo de bombeiro foi acionado e controlou o fogo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o supermercado já está operando normalmente. Obrigado a Roberta Michalski e toda a equipe de Cachoeiro pelas informações da região sul. Obrigado a você, nosso telespectador. Continue seguindo as redes sociais da TV Foz no Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Fique sempre bem informado, continue ligado na nossa programação, nosso Foz Notícias. Até a próxima edição.